Estudo de caso real. Em setembro de 2019, a empresa Alfa celebrou contrato de plano de saúde coletivo e empresarial com a Bradesco Saúde para três beneficiários que integram a mesma família: titular, cônjuge e filho. E em maio de 2025, decidiu ingressar com pedido judicial de revisão para equiparação aos contratos individuais ou familiares e a consequente aplicação dos reajustes limitados pela ANS. Adiante segue imagem extraída da fatura técnica do mês de agosto de 2021, data escolhida para iniciar a revisão das mensalidades. Aqui temos a fatura técnica de agosto de 2021, na qual o beneficiário 1 tinha uma mensalidade de R$ 773,74. Daí, em setembro de 2021, que é o mês de aniversário anual do contrato, a mensalidade fora reajustada para R$ 843,53. Temos essa informação aqui na fatura técnica de setembro de 2021. Esse aumento representou um reajuste de 9,02%. Por quê? 943,53, que é o valor de setembro, dividido pelo valor de agosto, que é 773,74, menos um. Você vai encontrar a variação em percentual de 9,02%. Nosso objetivo é verificar se esse aumento estava de acordo com o limite máximo permitido pela ANS. E constatamos que ele foi bastante superior, porque a ANS determinou que nesse período o reajuste deveria ser negativo de menos 8,19%. Aqui a gente verifica a notícia na própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determinou o percentual máximo de menos 8,19%. Significa que era para a mensalidade ser reduzida para 710,37 e não aumentada para R$ 843. A nova mensalidade é igual à mensalidade anterior vezes um mais o percentual. Aplicando matematicamente, temos que R$ 710,37 significa o quê? A mensalidade anterior vezes um mais menos 8,19%. Então, o valor deveria ser de R$ 710,37. E isso gerou diferença de pagamento a maior de R$ 133,16, equivalente à mensalidade nova cobrada menos a mensalidade que deveria ter sido cobrada, com base no limite máximo permitido pela ANS. E isso durante 12 meses vai gerar uma soma dessas diferenças pagas a maior. Só que em razão da prescrição trienal, que são 3 anos para pedir a devolução desse dinheiro paga maior, essas diferenças só puderam ser requeridas a partir de maio de 2022, haja vista a ação judicial ser ingressada em maio de 2025. Então, essa tabela, ela sintetiza a evolução desse primeiro ano de análise. Iniciamos a nossa análise em agosto de 2021, no valor cobrado pela operadora, R$ 773,74. Vamos partir desse valor, não estamos criticando nada anterior a isso. Então, a partir dele, temos que em setembro, no reajuste anual do contrato, a mensalidade cobrada pela operadora foi R$ 843, quando deveria ter sido 710. Isso gera uma diferença, só que essa diferença está prescrita em razão da prescrição trienal. Essas diferenças só começarão a ser contabilizadas a partir de maio de 2022, quando teremos a prescrição trienal, já que a ação foi ingressada em maio de 2025. Então, temos aqui a primeira diferença de pagamento a maior. E assim sucessivamente, até terminar o período de um ano. E aí vamos ingressar com a análise do próximo ano, setembro de 2022, o próximo aniversário do contrato. A mensalidade foi para R$ 1.005, assim conforme fatura técnica de setembro de 2022, 1.005,91. Isso representou um reajuste anual de 19,25%, que é o valor atual dividido pelo valor anterior menos um. Percentual também superior ao permitido pela ANS, que foi de 15,50%. Calculando o valor da mensalidade, temos que ela deveria ser
o valor da mensalidade anterior, que apuramos no ano anterior, 710,37, vezes 1 mais 15,5%, que é o limite máximo permitido pela ANS. Portanto, 820,48. Isso gerou diferença de pagamento maior de R$ 185, que é a diferença entre o valor cobrado menos o valor devido em cada mês. Em março de 2023, houve um reajuste por mudança de faixa etária, porque o beneficiário 1 completou 34 anos, então ele entrou na nova faixa, fazendo jus, portanto, ao percentual de mudança de faixa. Então, precisamos repassar esse valor de reajustamento também para a planilha que estivermos usando para calcular o valor devido. Aqui de posse do contrato, temos que, de acordo com a tabela de mudança de faixa etária, ao completar 34 anos e assim ingressar na nova classe, que é de 34 a 38, o percentual realmente é de 14%. Então, esse percentual aplicado pela operadora foi realmente devido, está de acordo com o contrato. Então, não se identificou desconformidade na aplicação dos 14%, sendo mantido, então, nos cálculos. Só que o valor da mensalidade devida não era aquele que a operadora cobrou, era o outro, conforme verificamos, uma vez que não foram respeitados os percentuais da ANS. Então, isso gerou pagamento a maior de R$ 211. Voltando aqui para a tabela e dando um prosseguimento ao segundo ano de análise, temos aqui o valor cobrado, aqui o reajuste aplicado pela operadora e o percentual máximo devido. Então, até então, temos uma evolução aqui das diferenças de pagamento maior. Aqui percebemos claramente aqui o percentual cobrado pela operadora de 14%. Mantivemos esse mesmo percentual, porque ele é devido. E até agosto de 2023 temos R$ 1.146 sendo cobrados, quando na verdade deveriam ser 935. É importante que, se houver desconformidade com a previsão contratual ou havendo tese jurídica para reduzir esse percentual de faixa etária, precisa digitar em uma coluna específica para mudança de faixa etária. Digamos que tenha sido aplicado 70%. 70% estaria em desconformidade com o contrato. Então, aqui teria 70% da operadora e aqui teria os 14% que foram os previstos no contrato. Em setembro de 2023, o mês de aniversário anual do contrato, a mensalidade foi reajustada para R$ 1.419, representando um reajuste anual de 23,79%. E esse percentual foi bastante superior ao permitido pela ANS, que foi de 9,63%. Aqui temos uma grande diferença. Fatura técnica de setembro de 2023, 1.419, quando na verdade deveria ser o quê? 1.025. Isso gerou diferença de pagamento maior de R$ 394. Aqui já começamos a aumentar as diferenças. E a tabela mostra o terceiro ano de análise, mantendo a mesma sistemática dos anos anteriores. Temos um próximo reajuste anual, setembro de 2024, mês de aniversário do contrato. A mensalidade foi reajustada para 1.717, representando um reajuste de 20,96%. E o percentual devido qual era? 6,91% para esse ano. Fatura técnica, demonstrando o valor da mensalidade. Comparamos com o anterior, descobrimos que o reajuste aplicado pela operadora foi de 20,96%, que basta dividir o valor pelo valor anterior e diminuir de 1. E assim, apuramos também diferenças de pagamento maior e dando continuidade à nossa planilha. No quarto ano de análise, temos aqui as diferenças só crescendo. Correção monetária. Então, depois que a gente finalizou toda essa parte de levantamento das diferenças pagadas a maior, precisamos acrescentar um indicador de correção monetária. Seja ele INPC, IPCA ou outro definido no seu tribunal onde vai ser ingressada a ação judicial. Escolhemos, nesse caso, o INPC, sendo incluída uma coluna contendo o fator de correção monetária acumulado desde cada mês de competência até o mês atual, que aqui, no caso, está sendo maio de 2025, uma vez que estamos retratando uma ação judicial que foi ingressada em maio de 2025. Portanto, os valores de cada diferença de pagamento ou maior foram trazidos
desde a sua competência até o mês atual, que é maio de 2025, pelo fator acumulado do INPC, de modo a aplicar correção monetária nesses valores. Por exemplo, de setembro de 2024 até maio de 2025, o fator acumulado equivale a 1,039492, que deve ser multiplicado pelo valor da diferença de 620,81, totalizando R$ 645,33. Então, essa foi a coluna que incluímos, e incluímos também uma opção de juros, que vamos ver adiante. Dando continuidade aqui à correção, temos o detalhamento aqui do comportamento do fator INPC e o seu fator acumulado, que é uma multiplicação dos índices unitários de cada mês. Temos aqui o site do Banco Central, onde podemos extrair o INPC aqui pelo código 188, e temos os juros de mora. No caso, não houve cálculo, uma vez que essa ação foi ingressada e ainda não houve sentença. Os juros de mora certamente ocorrerão no momento da liquidação, quando então serão aplicados, incidindo a partir do mês da citação do réu. É importante que a sua planilha já tenha também esse tipo de cálculo para aplicar 1% ao mês, ou taxa legal, que é uma novidade da legislação. Então, a planilha de cálculos, ela permite subsidiar a petição para o ingresso da ação judicial, sendo possível identificar o valor atualmente devido à mensalidade, no caso R$ 1.096,28, ao invés de R$ 1.717. Então, olha a diferença. E podendo ser requerida a sua redução de forma liminar enquanto se discute o processo. E pode também apurar o total do indébito pago a maior com correção monetária para efeito de restituição desse indébito pago a maior, que no nosso caso aqui deu R$ 13.000. A ilustração dessa planilha de cálculo, tá aqui o nome do segurado, seguradora, o número do contrato. Iniciamos os cálculos em agosto de 2021 e fomos até maio de 2025, quando então ingressada a ação judicial. O mês de reajustamento das parcelas, setembro, escolhemos a ANS ou FIP, a ANS, porque o contrato foi regido pela ANS. Não foi tabela FIP, não foi um contrato da CACI, foi um contrato do Bradesco, portanto, a ANS. Iniciamos as diferenças a partir de maio de 2022, em respeito à prescrição trienal, já que a ação foi ingressada em maio de 2025, 3 anos antes, maio de 2022. Não tivemos juros, em razão de estar em fase ainda de ingresso, não haver ainda liquidação da sentença para podermos apurar os juros de mora. Então, aqui sem juros de mora, mês de atualização, atualizamos até maio de 2025, quando ingressada a ação judicial, e escolhemos o INPC. Total das diferenças pagas a maior, R$ 13.915. Temos um gráfico comparativo e aqui sim a evolução mensal das mensalidades que devem ser digitadas, de modo que a planilha consiga calcular essa coluna, que é o de reajuste aplicado pela operadora. A planilha vai comparar o valor com o valor anterior e vai calcular essa diferença, vai lhe mostrar isso na tela. A planilha automaticamente vai identificar o reajuste que deveria ser devido e vai trazer essa informação para fazer o cálculo. Se tiver algum tipo de reajuste negativo, conforme explicado aqui neste manual, você vai precisar digitar aqui, mas isso é muito raro de acontecer. E a mudança de faixa etária, você vai informar aqui exatamente no mês em que essa mudança ocorrer. O valor devido vai ser calculado pela planilha, vai ser o mês anterior vezes 1 mais o índice previsto pela ANS. No caso aqui, como foi negativo, ele diminuiu o valor devido. Aqui temos a diferença, por enquanto não calculada, em razão da prescrição. Esse período está todo prescrito. Aqui temos o fator de correção monetária, que vai trazer cada diferença dessa, de cada competência até o mês que estamos atualizando, que no caso aqui é maio de 2025. Se houver juros de mora, eles vão ser calculados aqui. No nosso caso, eles estão zerados, em razão de ainda não existir liquidação de sentença. E aqui vai ser o total atualizado, que é o total da diferença com a atualização monetária e com juros. Aqui a planilha continua nos meses seguintes. Aqui já começamos a perceber as diferenças aqui após o período prescricional.
Aqui percebemos aqueles 14% que falamos anteriormente da mudança de faixa etária que ocorreu aqui em março de 2023. Aqui a coluna de correção monetária, fator acumulado, que vai sendo aplicado a cada diferença e resultando nesse total acumulado. E assim sucessivamente até finalizar a planilha na última linha com o valor devido de R$ 1.096,28, ao contrário de 1.717,09 que está sendo cobrado deste beneficiário 1. Lembrando que, para este estudo de caso real, precisamos elaborar também a planilha para o beneficiário 2 e a planilha para o beneficiário 3. O beneficiário 1 pode ter a sua faixa etária diferente do beneficiário 2, e assim também com relação ao beneficiário 3. Então, a planilha ela precisa ser elaborada por beneficiário e, no final, somada de modo a apurar o total do indébito, cuja restituição deverá ser solicitada nesta ação judicial.